Shalom Adonai, bom dia a todos. Antes de mais nada, deixa teu Ahaft. Quer dizer, eu gostei, compartilha esse vídeo. Bem-vindo à comunidade judaica tradicional da lei Sohaf e Yohash. Irmãos, vou estar falando um pouquinho sobre Paulo, tá? Paulo, Efésios. Irmãos, tem muitos que falam que Paulo foi espiritual. Isso é uma pura mentira. Mentira de verdade, eu vou te mostrar na sua Bíblia. Irmão, vocês que amam Paulo e deletam Yeshua HaMashiach, cuidado. Paulo, ele fala no final, combati um bom combate e guardei minha fé. Daí tudo bem. Para não queimar a reputação, ele fala isso. Ele deu uma surra no Barnabé, tá? Ele arrebentou Barnabé lá em Efésios e bateu em Tito. E em Silas ele arrebentou no cacete. E ele quis sair na espada com Pedro. 2 guerreiros. Um guerreiro viking e outro guerreiro romano. Paulo era judeu, tá? De linhagem de judaico. Ele era judeu. E como ele foi treinado na Roma, ele se fortaleceu lá, também fez parte dos Illuminati. Ele também fez, tá? Da Roma. Ele foi doutorado da lei, tá entendendo? Muita grana rolou. Ele fez igual Salomão, cobrou o zóio da cara dos impostos, só você ler. Paulo, ele não sabia nada sobre o mundo espiritual. Revestido toda a armadura. Que armadura? Capacete da salvação? O peitoral da coraça, a espada que é Bíblia? Paulo falava todo tempo. Eu nunca fiz o bem pro meu próximo, nunca. Pedia comida, eu dava um não, dava pancada. Pedia qualquer coisa, eu dizia não. Como tem muitos hoje, muitos assim, nas igrejas. Pastores desse jeito, muitos. Seguem Paulo. Yeshua HaMashiach, irmãos. Maria Madalena, tem documentos provando tudo mais. Esposa de Yeshua HaMashiach. Esposa de Jesus, Maria Madalena, para dar linhagem até os dias de hoje. Ela deu toda a riqueza dela para Yeshua. Ela também da linhagem do rei Davi e Batseba. Irmãos, Maria Madalena, ela foi a terceira mulher mais rica de Israel. Ela deu toda a riqueza para Yeshua, por isso que ela dividiu aos pobres, tá? Além dela, teve a Lúcia, se não me falha a memória, teve 5 mulheres. 5 mulheres que bancavam Yeshua. A Roma também ajudava. Irmãos, entenda, Paulo, ele nunca foi arrebatado, ele nunca viu o mundo espiritual, tá? Acendeu uma luz e Yeshua apareceu em forte uma luz, deu um tombo nele no cavalo, o tombo dele foi grande. Depois de alguns dias, ele ficou assim maravilhado. Então Yeshua teve encontro com os discípulos. Todos os discípulos. Paulo não era um dos 12, não. Ele escolheu os 12. Então, 13 com Paulo. Paulo foi um discípulo. No dia que era para Pedro e Paulo andar junto, apareceu um guerreiro romano, centurião, um dos centuriões queria descer as águas. Paulo não quis. Não quis. Pedro falou curto e claro. Só lê a história de Pedro. Paulo e Yeshua nos ensinou: ide ao mundo, viajar aos 4 cantos da terra, e pregai, e batizai, fazer discípulo, e esse discípulo se tornará um rabi. Entendeu? Um rabi, mestre. Se tornará um mestre. E ele terá as ovelhas, terá os discípulos, e os discípulos serão, e assim, no mundo inteiro. O nome verdadeiro de Jesus é Yeshua HaMashiach. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai Abba senão por mim. Irmãos, entenda. Paulo, ele ensinou o que era da carne. Todo o tempo ele orava, ele viu Malás, ele viu o espírito de Yahvé. Ele viu. Mas nunca chegou a andar no mundo espiritual. O anjo aparecia para ele do mesmo jeito que apareceu para Mula. Entendeu? Do mesmo jeito que apareceu para Abraão, em Sodoma e Gomorra também. Do mesmo jeito que apareceu para Ló.
Lembra a história de Ló. Irmãos, compreenda. Eu estou falando espiritualidade que Paulo nunca chegou a citar como que era o reino de Yahvé dos céus. Paulo ficou esperando, porque Paulo só ficou 1 vez ou 2 dias no máximo. Com Yeshua HaMashiach aprendendo 2 dias no máximo. E já saiu. Como ele era metido, ganancioso, ignorante, espinho na carne, né? Que sempre as pessoas têm o pecado oculto, até que Yahvé revele. Como ele era doutorado da lei, ainda servindo Yahvé, ele praticava a maldade, tá? Paráclitos, ele controla a natureza humana. Por isso que ele fala, eu só faço maldade, a bondade eu não sou chegado não. Ele era encrenqueiro. A última igreja, a igreja de Efésio, o primeiro amor dele com Yahvé dos Espíritos, acabou ali. Porque ele rasgou a igreja, rasgou o povo de Yahvé que ele estava ali. Eu e você não ganhamos pessoas para Yahvé, para Yeshua, não. Nós devolvemos para ele, porque a glória é dele. Irmãs e irmãos, entendam algo. Paulo só falou da carne. E as igrejas de Paulo bancavam Paulo, tá? Era um disfarce que ele fazia tenda. É só para não ficar meio, o cara não faz nada, e a igreja. Tá entendendo? Tá entendendo? É um disfarce. É um disfarce. E Yeshua trabalhou? Não. E Yahvé colocava as pessoas para ele? Colocava. Colocou a terceira mulher mais rica de Israel, de linhagem de rei, assim como ele, da mesma linhagem, da mesma linhagem de rei Davi e Batseba. Tá entendendo? A Miriam, mãe de Yeshua HaMashiach, mãe de Jesus, ela não era descendente, tá, de Salomão, não. Era descendente de outra linhagem, de uma de outras esposas do rei Davi. Tem umas pessoas que confundem. José, pai de Yeshua, também, tá, descendente do rei Davi. Irmãos, compreendam algo e entenda. Paulo, ele só pregava o que era carne, o que ele entendia da carne. Do mundo espiritual ele não falou nada mesmo. Primeiro que ele fala que uma hora é diabo. Ele mesmo não viu o diabo. Ele não viu o espírito maligno. Quem viu o espírito maligno foi os discípulos dele que levaram uma surra, tá? Irmãos, você que fala, vocês pastores, presta atenção. Irmãs, que fala que está enfrentando o diabo, presta atenção que eu vou te falar o que Paulo relata lá, os discípulos de Paulo. Eles foram numa cidade, 2 discípulos de Paulo, querer expulsar um espírito maligno, e não tem nada a ver com o diabo, tá? Era 2 espíritos pequenininho, aquele que só sai com jejum e oração, tá? Só 2 espíritos malignos, 2 caras. Arrebentaram na bordoada, arrancaram a roupa dos discípulos de Paulo. Não teve escândalo de cair lá e ficar retorcendo e gritando, fazendo um show. Não. Eles foram querer expulsar. Os espíritos malignos falaram assim, vocês eu não conheço, mas Paulo eu conheço. Espírito maligno arrebentou os discípulos de Paulo, queimou a reputação de Paulo, queimou a fama de Paulo. Os espíritos moeram no cacete, arrebentaram na bordoada, tiraram as roupas deles. Leia a história lá para vocês verem. Leia. Aí vai nas igrejas, ficam lá caindo no chão, retorcendo lá e gritando. E outra, tem muitas pessoas que fazem errado. Querer expulsar demônio, que não sabem nem se é demônio de verdade ou é uma manifestação de mente. Ficam gritando, puxa o cabelo para lá e para cá, para lá. Aí que entra a consagração para você ver de qual direção, que tipo de espírito maligno. Agora imagine se fosse o Lúcifer entrado no corpo daqueles caras. Os discípulos de Paulo não iam voltar mais para casa. Não ia. Porque Apocalipse fala que quando Lúcifer, que é o diabo, que é Satanás, que é a antiga serpente, quando ele for solto, depois que for retificado Israel, e o rei Davi estiver no trono, e Yahvé junto, e Yeshua HaMashiach, e for jogado as nações por o rei Davi, e nunca mais haverá 2 reinos, apenas um, e não é o anticristo. Depois que for solto o Lúcifer, depois de 1000 anos ser retificado Israel, que isso não aconteceu,
quando se concretizar, quando vai vir uma grande tribulação, não terá mais a muralha em volta de Israel, não. Vai ser a própria mão de Yahvé com um fogo. E ele ainda colocará os dragões para proteger Israel. Dragões de verdade, gospe fogo e tudo mais. Irmãos, entenda e compreenda algo. Vem as palhaçadas falar que sai Satanás, sai diabo, sai não sei quem. Para começar, ele está acorrentado. Já começa por aí. Estou enfrentando um espírito pequeno. Não tem discernimento, não tem visão nem carnal e nem espiritual. Para saber se é espírito maligno de verdade ou é meninista a pessoa tirando uma onda da cara das pessoas. Tem isso também. Claro que tem. Irmãos, o terceiro olho tem Shihan que fica aqui. Tem que andar 24 horas conectado com os olhos carnais para você olhar, atravessando o espírito, para você ver o corpo de uma pessoa como um vidro limpo, ver o podre do coração. E Yeshua todo tempo via isso, todo tempo ele via isso. Irmãos, compreenda, Paulo nunca foi espiritual, ele só foi carnal. Só foi carnal. Quem foi espiritual? Pedro, Tiago, Felipe, os 12 discípulos. Até Maria Madalena foi espiritual. E Yeshua, a todo tempo, ele foi espiritual e carnal ao mesmo tempo. Ele deu pancada e libertava ao mesmo tempo. O Templo de Salomão. Irmãos, entendam algo. Quando Yeshua vinha buscar a noiva num cavalo branco, né, com o shabat branco dele, salpicada de sangue, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz. Príncipe. Quando for retificado Israel, Príncipe da Paz, ele veio trazer espada e fogo. E parem de mentir em cima dos altares para os outros, falando que teve uma visão, que ele veio bonitinho, como um profeta maravilhoso. Vocês viajam, isso daí é muita viagem. Irmão, eu sou muito viajado no mundo espiritual. O profeta Samuel e o profeta Natan falou que as melhores viagens com Yahvé dos espíritos é o mundo espiritual. O profeta Samuel, quando foi ungir o rei Davi perguntou para ele, antes de ser rei, Davi tinha uns 14 anos aí, 14 anos de idade. Falou assim, qual é a melhor viagem? Essas são as melhores viagens, não é, profeta? E o profeta Samuel falou, é a melhor viagem. O profeta Samuel viajava por Israel e fora de Israel. Por vários lugares. Só que o profeta Samuel ainda confirma, a melhor viagem com Yahvé é o mundo espiritual. Elias viajou na oração, fez o machado flutuar. Irmãos e irmãs, Paulo não fez nenhum milagre. Além de expulsar espíritos malignos, ele não fez nenhum milagre. Ele não fez o sol parar, não fez a terra abrir, não fez movimentar as nuvens, não fez. Ele e o outro lá que me fugiu da memória agora, Paulo e Silas, preso, clamaram para Yahvé, e Yahvé tremeu e chacoalhou tudo e as prisões foram abertas. Esse foi o maior espiritualidade, tá? A maior espiritualidade que Paulo conta. Agora, pega outros. Irmãos, compreendam algo. Como que uma pessoa fala que expulsa espírito maligno, se muitas vezes a pessoa tem problema, não é nem espiritual, é apenas um tique nervoso. Eu já vi isso nas igrejas, em muitas igrejas. Chega as irmãs e puxa o cabelo. Às vezes ela está em línguas estranhas. Línguas estranhas é o espírito dela com Yahvé, tá? Todos os profetas do Velho Testamento e até Yeshua não falavam em línguas estranhas para quando Yahvé ordenava falar, tá? Esse daí é o particular da pessoa. Yahvé me ordena a falar, ele não fica mandando eu falar línguas estranhas para depois traduzir. Eu sei traduzir em línguas estranhas, qualquer língua. Línguas estranhas. Um shalom, Donai, um forte abraço, compartilhe esse vídeo, deixa teu arrafte, até o próximo.